Bem-vindos ao Poema Oral e a aulinha de hoje é de língua portuguesa, mais especificamente colocação pronominal. Não tem muito o que dizer, né? Colocação pronominal é colocar o pronome. Mas que pronome? O pronome oblíquo átono. E o que é isso, pelo amor de Deus? São eles: o, a, os, as, me, lhe, lhes, nos, te e vos, tá? São todos esses diante do verbo, ou seja, ou antes ou depois. Nós temos 3 tipos de colocação pronominal: a próclise, a ênclise e a mesóclise. Vamos começar pela próclise. A próclise, ela é a mais geral, ou seja, a maioria dos casos vai ser provavelmente uma próclise. A próclise é quando você coloca o pronome antes do verbo. Ela tem algumas regrinhas bem básicas para você colocar. Por exemplo, se tiver um pronome relativo, demonstrativo ou indefinido, vai atrair o pronome para antes do verbo. Aí você pergunta: meu Deus, o que são esses pronomes? Bom, exemplo de pronome relativo, nós temos o que, quem, onde, quando, o qual, ou a qual, ou os quais, ou as quais, e o cujo, ou cuja, ou cujos, ou cujas, entre outros. Um segredinho: o que às vezes não pode ser muito empregado como pronome relativo. Então, para você verificar se ele é relativo ou não, você vai substituir ele na frase por o qual ou a qual. Se encaixar no contexto, ele é relativo. Se não se encaixar, não fica bom. Pronome indefinido também não é muito difícil, é só você sacar que não tá falando de ninguém específico. Por exemplo, algum, algum ou algumas, nenhum, todo, outros, ninguém, outrem, cada, algo, tudo, nada. Não tem ninguém falando especificamente, então é um pronome é um pronome definido. Os pronomes demonstrativos também são bem facinhos. É só você imaginar que tá apontando para uma coisa. Olha, este, esse, isto, isso, aquilo, aquele, entre outros. Por exemplo, aquilo me faz chorar. Aquilo que? Estou demonstrando. Vamos lá, outra coisa que também atrai os pronomes para antes do verbo são advérbios no geral, que podem ser eles: sim, certamente, com certeza, para expressar ideias afirmativas, possivelmente, provavelmente, talvez, para explicar dúvida, muito menos para falar de intensidade, ali, aqui, lá, para falar de lugar, depressa, mal, para falar de modo, além de todo e qualquer advérbio terminado em mente, que é classificado como advérbio de modo, não, nunca, jamais, advérbios de negação, agora, depois, hoje, amanhã, ontem, tudo de tempo. Então, tudo isso aqui são advérbios. Se algum deles estiver antes do verbo, é claro que o pronome vai se encaixar ali, bem pertinho dele. Nós também temos as conjunções subordinativas. São exemplos de conjunções subordinativas, de modo que, quando, conforme, segundo, para que, se caso, entre outros. Um exemplo de próclise com esse tipo de conjunção é o exemplo: quando te encontrei, sorri. Aqui a gente tem a conjunção subordinativa, o pronome e o verbo. Por que o pronome está antes do verbo? Porque a conjunção puxou ele. Agora, esses 3 são casos um pouquinho mais particulares. A próclise vai ser empregada quando o pronome, se encontrar antes ou no meio de uma locução verbal, com o verbo principal, no infinitivo ou no particípio. Um verbo, quando ele está no infinitivo, ele sempre vai terminar em R, seja AR, ER ou IR, como andar, correr e sorrir. No particípio, um verbo vai terminar em ado, edo ou ido, como andado, comido e o outro eu não sei, então tudo bem. Vindo aqui, entre preposição em e o verbo no gerúndio, como assim? Se eu vier aqui colocar esse exemplo: em se tratando de futebol, sou o melhor. Simplesmente a gente tem a preposição em e o verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio é aquele que termina em NDO. Então, o pronome vai ficar aqui no meinho, antes do verbo principal, porque isso é uma próclise. E por último, qualquer frase que exprima uma opinião, como Deus te abençoe, é um desejo, um pedido. Vindo agora para a mesóclise, é quando o pronome está no meio de um verbo. Como assim no meio? Se eu pegar aqui a frase, farei um favor, e quiser colocar um pronome aqui no meio, como o pronome ti,
Simplesmente eu vou colocar far-te-ei um favor. Você pergunta, meu Deus, isso tá realmente certo? Sim, isso está realmente certo. Sempre que tivermos um verbo no futuro, seja futuro do presente ou do pretérito, em que o do presente é quando a ação vai se concluir de certeza, como farei, e o futuro do pretérito é quando a ação pode ou não acontecer, como faria. Sempre você vai colocar o pronome aqui no meio. Existe uma técnica, como se eu fosse mestre de Kung Fu, né? Pra estar explicando esse tipo de coisa. Mas existe uma técnica em que você pode separar o verbo colocando o pronome no meio. Deixa eu mostrar. Aqui, gente, fina, aqui, ó. A gente tem o verbo levarão. É simplesmente pegar o levar e separar do ão. E aqui nós temos o pronome o, por exemplo. Pode ser o ti, pode ser o qualquer um. Então, você vai deixar levar o ão. Só que a questão é que quando a gente tem pronome o ou pronome a gente bota um L, porque aqui terminou em R. Mas, por exemplo, se tivesse ti aqui ao invés do o, seria levar-te-ão. Mas como a gente tem um o, vai ser levá-lo-ão. Mas a parte não é muito importante, é só para saber sobre a construção da mesóclise. E por último, nós temos a bonita da ênclise, que é a própria excluída da família. É tipo, não deu pra colocar na próclise, não deu pra colocar na mesóclise, então vai de ênclise, é o que sobrou. É quando o pronome vem depois do verbo. E nela também tem algumas regrinhas. Quando o verbo começar a frase ou quando ele for antecedido de vírgula, o pronome vai ficar depois. Por exemplo, nessa própria observação aqui. Após qualquer pontuação ou vírgula, usa-se ênclise. Aqui nós temos o... Não, isso aqui não é pronome, meu Deus. Nesse exemplo, nós temos aqui. Após qualquer pontuação ou vírgula, usa-te ênclise. Aqui nós temos um verbo seguido da vírgula. Tipo, a vírgula veio antes dele. Não sei falar direito, né? A vírgula veio antes dele. Portanto, a gente vai usar a ênclise. O pronome fica depois. Porque antes do verbo tem uma vírgula. Se tivesse um ponto, era a mesma regrinha. A ênclise também é utilizada em locuções verbais que não tenham verbo no infinitivo ou particípio, como eu havia falado, e em verbos no gerúndio, mas que não tenha a preposição em. Porque na regra da próclise, como a gente tinha visto, se o verbo estiver no gerúndio, que é aquele que termina em NDO, tipo comendo, andando, correndo, qualquer coisa do tipo, e tiver a preposição em, vai ser uma próclise. O pronome virá antes do verbo. Mas se não tiver essa preposição, o pronome vem depois do verbo com NDO. Tá certo, galera? Um beijo, se inscreva no canal, tire uma boa nota. E aqui tem um resuminho sobre o conteúdo. Pode estar um pouquinho meio ilegível, mas um beijo aí pra vocês e é isso aí.